Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho comigo a presença de José Castilho Marques Neto. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no canal para a gente conversar sobre pesquisa, sobre filosofia e principalmente sobre divulgação de trabalhos filosóficos, né? Esse diálogo entre a produção acadêmica e a sociedade, né? Editoras, e eu sei que é um campo em que você trabalhou muitos e muitos anos, né? Então vai ser muito especial aqui ouvir, contar sobre a sua experiência, né? Nesse campo também a gestão de bibliotecas e tudo mais. Então agradeço muito sua presença e queria lhe passar a palavra já inicialmente com uma pergunta sobre justamente isso, né? Nesse tempo todo em que você observa, nessa longa trajetória, nesses últimos anos a gente teve um aumento, né, nos governos do PT, né, de divulgação, né, de uma atenção maior a essa área, né, o campo do conhecimento, da produção acadêmica, e agora houve um retrocesso nesse sentido, né? Você acha que esse avanço de fato afetou a sociedade? Teve um diálogo maior? Você conseguiria fazer esse diagnóstico já? Ou ainda foi muito insuficiente? A gente tem que ainda batalhar muito para conseguir aumentar, né, essa difusão do conhecimento para um público mais amplo. Boa noite, José, tudo bom? Boa noite, Caio. Prazer estar aqui. Parabenizo você pela iniciativa de fazer essas entrevistas, e nós temos aí um arquivo vivo, né, desse período em que estamos todos muito voltados para dentro das coisas e para reflexão, antes de tudo, né? Essa pergunta que você me faz remete a várias possibilidades de resposta, né? Primeiro, quando se trata mais especificamente na área da reflexão acadêmica, da reflexão universitária, ou seja, aquilo que as universidades e que a reflexão das pesquisas proporciona enquanto difusão, enquanto divulgação, nós estamos falando aí objetivamente, principalmente de editoras universitárias, né? Entendendo as editoras universitárias, principalmente as que estão ligadas às universidades, mas também uma série de outras editoras de variados portes que publicam trabalhos produzidos e pesquisados a partir das universidades e das instituições de pesquisa. Nesse sentido, nós tivemos um avanço muito grande, né, desde a redemocratização do país lá atrás, quando terminou a ditadura militar em 85. Nós tivemos um boom, digamos assim, mais no final no final dos anos 80, onde muitas editoras do mundo privado apareceram, mas também muitas editoras universitárias, né? E onde também começou a grande transformação das editoras universitárias brasileiras. Modéstia à parte, a Unesp, que eu co-dirigi no início e depois dirigi diretamente a partir de 93, foi uma das pioneiras, uma das universidades que teve um projeto realmente desbravador, né, do ponto de vista de que a editora universitária fosse, em última instância, uma editora, né, não apenas um centro de publicações endógeno, um centro de publicações apenas das suas próprias produções, e passasse a ter um papel editorial relevante, né, tanto do ponto de vista da produção, da distribuição e das suas pesquisas internas, realizadas na própria Unesp, como também das outras universidades brasileiras e internacionais, entrando mesmo no debate nacional nos vários campos da pesquisa, né? Seja na área de ciências humanas, seja na área das ciências da saúde, enfim, trabalhando de maneira ampla aquilo que faz parte da universidade, no meu entender, de muitos dos colegas de universidades aí do Brasil afora e do mundo, que é fazer com que a universidade veja na publicação, na divulgação das suas pesquisas, também uma finalidade, não é? Quer dizer, eu nunca entendi a atividade editorial como uma atividade meio.
Na verdade, principalmente se tratando de universidade pública, a atividade editorial é uma atividade de fim, porque você fala com a sociedade por intermédio das suas publicações, né? Ninguém vai ler um relatório de pesquisa, mas muita gente pode ler um bom livro, resultado de uma pesquisa, né? Então, são essas, nesse campo nós caminhamos bastante bem. Hoje nós temos, na Associação Brasileira das Editoras Universitárias, que eu tive a honra de presidir, inclusive, quando estava na Unesp por 3 mandatos, a ABEU, que começou lá atrás, né, também em 1987, muito pequena, muito modesta, etc. Hoje é uma associação forte, uma associação que reúne mais de 120 editoras no Brasil todo, tem organicidade, participa em feiras de livro, ou seja, participa da vida editorial brasileira de maneira muito forte. E tudo isso aconteceu depois da redemocratização. Aliás, só pode acontecer em épocas democráticas, né? A gente sabe muito bem o que períodos ditatoriais, onde o autoritarismo fala mais alto, o que acontece com essas instituições de difusão da ciência, das humanidades, das letras, da literatura. Então, foi nesse período que, por exemplo, foi muito positivo. E cada vez mais que o sistema democrático se aperfeiçoava, ou melhor, se tornava mais includente, e isso aconteceu muito a partir dos governos do presidente Lula, quando foi implantado o Plano Nacional do Livro e Leitura, nós tivemos um aumento muito grande dessa visibilidade e dessa divulgação do trabalho das universidades e também das editoras, que buscavam a bibliodiversidade, né? Ou seja, você trabalhar com autores cada vez mais intensamente, ou seja, você buscar autores, dar voz à autoria no país de maneira muito mais ampla do que era feita pelo mercado tradicional, e, ao mesmo tempo, trabalhar com a diversidade, tanto as diversidades conhecidas, né, de gênero, etc., como também a diversidade das várias perspectivas de abordagem dos assuntos, né? Então, a bibliodiversidade se materializou também em muitas pequenas editoras, que hoje são médias, mas que continua esse movimento de surgimento de pequenas editoras, que foi muito importante nesse período de crescimento das políticas públicas voltadas para a valorização da leitura, né? Porque, no final, Caio, nós temos uma única equação no país, né? Nós precisamos formar leitores. Essa é a grande equação. Não só a equação para o mundo editorial, para o mundo da universidade, para o mundo da educação, para o mundo da cultura, mas é uma grande equação política para o Brasil, né? Não podemos manter um país de 210 milhões de pessoas que apenas 12% são leitores plenos, ou seja, são leitores que conseguem pegar um texto, lê-lo, dialogar com ele, com as informações que ele lhe traz, com as reflexões que ele lhe traz, dialogar com o seu próprio pensamento autônomo, ter uma ideia sobre aquilo, chegar a uma conclusão, né? Apenas 12% da população brasileira tem essa possibilidade. É impossível, não? Você fala 12%, parece um número abstrato, como de fato é. 12% de qualquer coisa é qualquer coisa. Mas quando você coloca sobre 210 milhões de pessoas, de seres humanos, né, você vai ver aí que nós temos mais de 195 milhões de pessoas no Brasil que não têm esse direito à leitura, né? Então, esse é mais ou menos o panorama. Nós avançamos bastante, tivemos grandes recuos também nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 4 anos, e que estamos vivendo essa situação excepcional no país de ataque à ciência, de ataque à cultura, de ataque à literatura, de ataque a qualquer pensamento racional, né? Você tem uma entrevista na área de filosofia, quer dizer, nada mais irracional do que esse momento que estamos vivendo, né? É o elogio à não ciência, é o elogio à não universidade, é o elogio à bestialidade do que há de pior dos seres humanos. Então, nesse sentido, nós tivemos grandes recuos, mas há grandes resistências também, né? Há grandes resistências.
A universidade continua funcionando, os grupos espalhados populares que cresceram demais também naquele período de florescimento, né, do incentivo à leitura, saraus, bibliotecas comunitárias, festivais literários, hoje estão espalhados pelo Brasil todo, né? Isso é um produto dos últimos 15 anos. Né? Uhum. Astido, você fala uma coisa que eu acho interessante notar. A leitura ela não serve só para o acesso à alta cultura, vamos chamar assim, né, nos Uhum. trabalhos, mas também ela faz parte do exercício pleno da cidadania. Né? A gente conseguir ler nos torna, nos faz, possibilita nos apropriar, né, da vida pública, né? Então a gente tem não só pelos jornais, pela imprensa, mas também as leis e tudo que compõe a nossa vida, né? Tal como Sim, ela sim, sim, existe sim, sim. hoje em sociedade, né? Então, nesse sentido também é importante, né, a leitura. Como você pensa estratégias para além da divulgação dos trabalhos acadêmicos e, sobretudo, esse plano nacional do livro, né? Ele foi efetivado? O que precisaria ser feito ainda para avançar na efetivação Uhum. dessa proposta, desse projeto? Então, é exatamente isso que você falou. Quer dizer, quando nós estávamos construindo a implantação do Plano Nacional do Livro e Leitura, foi no período de 2006, 2010, mas principalmente na construção do texto do plano, que foi aprovado numa grande reunião que tivemos em Brasília em dezembro de 2006, esse plano e esse texto e essa concepção, portanto, concepção política, concepção institucional, mas também concepção teórica do que seria, quais seriam os passos necessários para ter um Brasil de leitores, tudo isso foi construído ouvindo muito, não apenas os especialistas na área das universidades, mas ouvindo muito a população e os setores da sociedade que se empenhavam há dezenas e dezenas de anos no Brasil a formar leitores. Não é? Então, para você ter uma ideia, nós tivemos um período um pouco menor de que um ano, nós tivemos mais de 150 reuniões presenciais pelo Brasil todo, passando por todas as regiões. E o resultado foi exatamente o texto do Plano Nacional do Livro e Leitura. O que tem esse texto e que afina essa política? Não é? Quer dizer, e que esse é o caminho dentro de uma sociedade democrática para você criar leitores. E que é exatamente o estado da arte, digamos assim, de onde nós, brasileiros, conseguimos chegar, juntando especialistas e juntando a militância que está na ponta, estou falando aí dos professores, de agentes culturais, de pessoal das comunidades, dos escritores, dos livreiros, enfim, de todo mundo que está nessa área. O que nós concluímos? Primeiro, que para formar leitores, fazer esse esforço de uma política pública de formar leitores, nós precisamos juntar cultura e educação. Vamos nos afastar daquela ideia de que apenas a alfabetização escolar cria leitores. Ela pode, no máximo, quando é bem realizada, nos auxiliar na decifração dos caracteres, né? Mas nunca, ou não necessariamente, ela nos leva a dar sentido às palavras, né? A dar conexão às palavras e, portanto, a formar a ideia a partir da leitura da escrita. Então, muito dentro de uma perspectiva freiriana mesmo, né, de ler o mundo, a ideia trabalhada foi também no sentido de que a cultura, o mundo da cultura, é fundamental para, junto da educação, formar o leitor. Não é? Então, dentro dessa ideia de ler o mundo, que você pode ler também a pintura, você pode ler os gestos, você pode ler a natureza, é a integração dessas leituras do mundo que torna uma pessoa um leitor, né? Que dá a ele as sutilezas dos significados, a leitura das entrelinhas do texto
e, ao mesmo tempo, das expressões das pessoas quando fala, porque você lê, estou falando aqui, você está me lendo, como eu também te leio, como aqueles que nos verão, nos lerão, né? Quer dizer, pela transmissão da palavra, como também pela transmissão dos gestos, das expressões, dos olhares. É esse conjunto que forma a leitura plena. Então, com essa concepção, nós não podemos entendê-la apenas confinada a uma atividade escolar, a uma atividade educacional formal, né? Então, existe essa ampliação da ideia da educação e também a sua junção com a cultura. Então, educação e cultura são fundamentais na formação do leitor. Outra coisa que, conceitualmente, nós avançamos no PNLL foi exatamente a ideia de que a sociedade e o Estado precisam estar juntos nessa tarefa, né? E aí há necessidade de uma reflexão histórica. Nós temos 500 anos de um país em que o direito à leitura foi negado. E aí você pode entrar por caminhos que nós vamos ficar a noite inteira aqui conversando, né? Mas se lembrarmos apenas dois fatos, né? Que se começou a imprimir livros no Brasil apenas em 1808, quando a família real chegou ao Brasil, né? Quando na mesma América Latina você já tinha imprensa circulando desde os anos 1600, você vê o nosso atraso. Isso se compararmos com os países da América Latina, não estou falando nem comparar países lá acima do Equador, né? E se nós pensarmos que a nossa primeira universidade moderna começou apenas em 1934, com a inauguração da Universidade de São Paulo, você vê também que o nosso atraso é enorme. Quando países como o Equador também tem universidades lá do século XVII. Né? Então, são coisas que nós temos que pensar, né? E pensar que nós herdamos uma história de negação à escrita e à leitura de maneira muito feroz, de maneira muito pesada, né? Nós começamos a trabalhar a questão da pedagogia moderna na Escola Nova, né? Que é de 1934. Não é? Nós não temos nem 100 anos ainda de uma pedagogia pensada exatamente em padrões mais modernos, mais contemporâneos do ensino, inclusive da alfabetização. Angicos, a primeira experiência de Paulo Freire foi em 1964. Não é nada do ponto de vista histórico. E falando para um site, para um filósofo, o que são 50 anos, 60 anos, 70 anos? Não é? É nada do ponto de vista histórico. Então, nós temos essa dívida acumulada e sabemos que uma transformação de um país para ser um país leitor, nós precisaremos de gerações. Então, é importante que a sociedade esteja junto com o Estado na sustentação dessas políticas públicas de Estado na área de formação de leitores. E aí também os estudos do PNLL nos levaram a colocar como política de Estado quatro grandes eixos para que nós tenhamos um país de leitores, né? O primeiro deles é a ideia da democratização do acesso ao livro e à leitura, né? Em todos os seus suportes, os suportes físicos tradicionais conhecidos, suportes virtuais, não há nenhuma barreira do ponto de vista da cultura escrita em qualquer um dos suportes. Entendemos que essa democratização do acesso ela deveria ser privilegiada por intermédio de bibliotecas de acesso público, e assim chamamos as bibliotecas públicas, as bibliotecas escolares, as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas de qualquer origem que tenham uma porta aberta para a rua, em que qualquer um possa acessá-lo. Ou, por exemplo, esse arquivo que você está formando, né? Tornando-o público, você o deixa um arquivo formador, né, de leitores. Isso que chamamos de democratização do acesso. O segundo é que a compreensão que já vinha principalmente da militância dos formadores de leitura, que é a formação de mediadores de leitura. Não adianta você fornecer o livro para uma pessoa que nunca teve contato com ele e achar que ele pula da prateleira da biblioteca diretamente para a mão do leitor e o forma. Não é assim, né? Você precisa, mais uma vez, da intermediação, você precisa, mais uma vez, de alguém que o incentiva a leitura,
que numa rejeição primeira, faça uma leitura em voz alta com você, que faça uma roda de conversa e leia uma poesia que leve o não leitor à leitura, não é? E isso é fundamental, ou seja, o fator humano intermediando essa relação entre o ser humano e aquele objeto inanimado que a gente chama de livro, e que se torna vida apenas quando você coloca um outro fator humano nele, né? Que é um agente de leitura, como nós chamamos, né? Uma pessoa que faz a mediação da leitura. Isso desde profissionalmente falando, né? Nós, professores, como bibliotecários, como agentes culturais, mas também a tia, a avó, o tio, o sobrinho, que, ou até numa inter-relação intergeracional, né? Generacional, que é muito importante, né? Eu tenho visto nas minhas andanças pelo país muitos netos ensinando os avós a lerem, né? A gente não pode pensar só naquele estereótipo de que o vovô e a vovó lendo para o netinho. Muitas vezes é o contrário. No nosso Brasil, aliás, é bem ao contrário, né? E aí, havendo, inclusive, boas trocas, né? Interessantes, né? Da contação de história, da história oral que vem dos avós, que também é uma forma de leitura, e, ao mesmo tempo, a leitura do menino que finalmente conseguiu, a geração que conseguiu ir à escola, né? Então, essas coisas acontecem muito. Mas a sociedade, esse eixo também, né, da mediação é fundamental para a gente ter uma política plena de leitura no país. O terceiro eixo é uma questão que nós fomos descobrindo com as reuniões e que se tornou mais do que evidente e depois reafirmado pelos especialistas em leitura, que é a valorização do valor simbólico da leitura, né? O que é um livro, né? Falar isso num ambiente da filosofia pode parecer um absurdo, né? Questionando o que é um livro, né? Mas para quem não tem essa familiaridade com esse objeto, um livro, meu caro, pode ser qualquer coisa. Ele pode, por exemplo, na ausência de material para o caboclo que está perdido nesses grotões do Brasil, nas comunidades ribeirinhas, ele pode ser algo que sirva para enrolar o fumo e ser fumado antes de lido. E uma pessoa que faz isso, que queima as páginas de um livro para fumar, não tem a mínima noção simbólica, não dá ao livro um mínimo valor simbólico, porque aquela peça não lhe diz nada. Lhe diz sim, acabou a palha, eu posso enrolar nesse papel. Isso não estou fazendo uma ficção, não. Isso me foi contado por uma das grandes organizações não governamentais que faz leitura, formação de leitura nas comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas. De um ano para o outro, essa comunidade consumiu mais de 200 livros da biblioteca que eles tinham deixado desta maneira. Desta maneira. Então, você valorizar a simbologia do que é um livro para a cidadania, para a constituição de uma sociedade mais equânime, mais justa, faz parte também de uma política de leitura. Isso significa também valorizar os nossos autores, valorizar a nossa literatura, valorizar a circulação dos livros, não é? Então, tudo isso é o valor simbólico da leitura, que é o terceiro eixo do PNLL. E o quarto eixo é o fomento à economia do livro, entendendo o fomento também, igualmente, à valorização, aí sim, direta, dos nossos autores, dos nossos livreiros, dos nossos distribuidores, das nossas editoras, tanto no Brasil quanto no exterior, não é? Porque uma das coisas que mais se falou nos últimos anos, que é o tal do soft power, né? Esse novo conceito em que você também se impõe na comunidade das nações a partir dessas ações
imateriais, né, que apenas a cultura pode promover, aí estamos falando da música, do teatro, da literatura, etc. Então, é algo que também nós temos que colocar nesse eixo, desse quarto eixo do PNLL, que é a economia da cultura. Então, nós estamos, dentro desses dois alicerces e desses quatro eixos, nós temos hoje no Brasil uma política de leitura implantada entre 2006 e 2010 e que, apesar de ter sido intensamente destruída nos últimos 4 anos, ela segue na mão das organizações não governamentais e dos milhares de ações que existem por esse país. Ela segue, apesar de existir todo esse boicote e de não cumprimento da lei da Política Nacional de Leitura Escrita, que foi aprovada em 2018 e sancionada em 2018, e que o governo Bolsonaro sequer cogitou em implantar, todos esses valores que eu falei para você, e que nós trabalhamos com política pública muito seriamente até o golpe que depôs a presidente Dilma, tudo isso está sendo tocado hoje pela sociedade civil, né? Então, os frutos continuam rendendo e eu imagino que assim que retomarmos uma normalidade democrática no país e tivermos tempos melhores do ponto de vista político, isso também será retomado institucionalmente. Até porque, não existindo no governo federal, ele está sendo cada vez mais assumido pelos municípios, né, e pelos estados, nos planos estaduais e planos municipais do livre leitura, que estão também em dezenas de municípios e alguns estados brasileiros, ou já implantados ou em execução para serem implantados. Uhum. Não sei se eu respondi a tua pergunta, porque esse assunto é muito vasto. É vasto, mas sim, respondeu. Como você vê, então, a questão, o papel das bibliotecas, para falar de mais um elemento? Você citou nas comunidades ribeirinhas, né? Mas a biblioteca é um espaço, em muitos lugares, também de convívio, né? Que as pessoas frequentam, tem uma vida social ali na biblioteca e atrai também as pessoas ao conhecimento dos livros, né? Algumas promovem eventos e tudo mais. Como você vê essa função da biblioteca? A biblioteca é primordial, né? Nós temos no Brasil, hoje, depois desse período do Plano Nacional do Livre Leitura até 2010, nós temos a biblioteca hoje como o principal equipamento cultural nas cidades brasileiras. Porque, para você ter uma ideia, no período entre 2003 e 2010, foram implantadas mais de 1.700 bibliotecas públicas municipais dentro desses programas de expansão de leitura. Ou seja, quando terminou 2010, nós tínhamos cerca apenas dos quase 5.700 municípios brasileiros, apenas 30 não tinham biblioteca. E não tinham essa biblioteca por problemas do município, ou porque o prefeito se recusava terminantemente a abrir, ou porque o município tinha problemas fiscais com a União que não podia receber a biblioteca na sua cidade. Mas era um número irrisório de cidades, né, perante o conjunto dos municípios brasileiros. E desde o princípio, o PNLL sempre tomou como ponto principal da democratização do acesso às bibliotecas públicas. E foi incorporando também as bibliotecas escolares e incorporando também as bibliotecas comunitárias, né? Que são essas bibliotecas que são criadas pelas próprias comunidades, pelas próprias bairros ou cidades, ou mesmo comunidades dentro de bairros. Esse conjunto dessas bibliotecas, nós fomos até evoluindo para um conceito que é muito do Plano Nacional do Livre Leitura, que é o conceito das bibliotecas de acesso público, como eu já disse para vocês. Então, a biblioteca é simplesmente fundamental. Mas nós não poderíamos também, quando tudo isso começou lá atrás, em 2006, manter uma determinada visão que muitos bibliotecários tinham do que era a biblioteca. Ou seja, a biblioteca é um lugar que você guarda e preserva os livros
e que a porta fica aberta para o usuário, se ele entrar, bem, se não entrar, não entrou, né? E os livros estão aqui preservados. A ideia que surgiu não apenas aqui no Brasil, mas foi um grande movimento vindo inclusive dos próprios bibliotecários, das suas associações internacionais e nacionais, aqui como a FEBAB, os conselhos federais e regionais, foi a dinamização desse conceito mais antiquado de biblioteca apenas como preservação, mas da biblioteca como uma biblioteca viva, né? Uma biblioteca de acolhimento, uma biblioteca de compartilhamento, uma biblioteca como um verdadeiro centro gerador daquela grande movimentação cultural que é necessário em todos os ângulos e setores e instâncias da vida social, né? Então, nós tínhamos, e dinamizamos muito isso naquele período do PNLL, que é a ideia de biblioteca viva, né? Então, nós vimos os mais variados projetos e foi um movimento muito bonito, que continua, inclusive, em centenas e centenas de bibliotecas no Brasil, em todos os sentidos, com grandes projetos em andamento, que só depende da própria biblioteca, né, para fazer, que acolhimentos, por exemplo, algumas bibliotecas que ensinavam cozinhar, né? Dando os exemplos mais estranhos, que poderiam parecer estranhos para aquele antigo conceito de biblioteca. Mas, por exemplo, uma das cidades, isso aconteceu numa cidade do Nordeste, conhecida por suas quituteiras, né? E que ninguém ia à biblioteca. Então, o que fez a biblioteca local, né? Juntou livros de culinária, as receitas da própria comunidade e levou as quituteiras para cozinharem nas bibliotecas e darem cursos, ensinar os seus saberes na biblioteca, né? E a biblioteca passou a ser um ponto de encontro da cidade, e junto com isso vão também os livros, vão as rodas de leitura, vão os saraus, vai a produção local, etc. Ou seja, a biblioteca se torna um centro de acolhimento, de compartilhamento e de cidadania, né? Porque é um local de reunião da comunidade. Olha, são milhares de exemplos que a gente tem nesse sentido, né? Tem o cavalo biblioteca, tem o jegue biblioteca, tem a bicicleta biblioteca, de todos os tipos que você possa imaginar, circulando por todos os lugares. É a biblioteca que vai à praia, é a biblioteca que vai à zona rural. Olha, as bibliotecas de acesso público fizeram os mais variados e inusitados projetos, quase todos eles com sucesso. Assim, eu diria, para não errar, eu diria que 95% desses projetos deram certo. Então, a biblioteca, sim, é fundamental e continua sendo. Afinal de contas, nós somos um país pobre. Nós somos um país pobre, né? Em todos os sentidos, do ponto de vista do letramento pleno e, ao mesmo tempo, da aquisição. Quem pode ter uma biblioteca em casa? Quem pode chegar na livraria e comprar um livro? São poucos, né? São poucos brasileiros que podem fazer isso, né? Uhum. Então, a biblioteca de acesso público é ainda algo fundamental para que as coisas aconteçam. Maravilha. Castilho, se você quiser falar um pouco agora também da sua pesquisa, você falou que tem um livro que é o resultado, né, do seu doutorado, que deve ser publicar uma nova edição, né, sobre o Mário Pedrosa. O Sim, sim, Pedrosa foi sim. alguém que circulou entre política, arte, pensou o Brasil também. Sim, sim, sim. Toda a minha carreira foi dentro da universidade, né? Toda a minha formação acadêmica foi dentro da Universidade de São Paulo. Lá eu fiz a graduação, fiz a pós-graduação, me doutorei em 92 na USP. Mas eu depois comecei na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, como docente e pesquisador. Na Unesp fiquei mais de 32 anos. E quando entrei para a Unesp como docente, eu já tinha uma experiência como editor, né? Eu me formei em 1977, que foi justamente o ano em que a filosofia foi extinta
dos currículos pelo governo militar, né? Então, eu me vi assim, um chamado uma mão na frente e outra atrás do ponto de vista profissional, porque eu não tinha onde dar aula, necessariamente. A única possibilidade como graduado em filosofia naquele momento era dar aula no ensino secundário e tinha sido extinto. Havia apenas alguns poucos colégios particulares em São Paulo. Então, eu me enveredei pela área editorial, que também era uma outra possibilidade, e abri, junto com mais um colega que ainda cursava filosofia e uma colega que já estava formando também, como eu, em ciências sociais, e abrimos uma livraria editora que teve muito sucesso em São Paulo naquele período de crise do regime militar, né? Que foi a Kairos Livraria Editora. Foi lá que eu aprendi a fazer livro, foi lá que eu aprendi a editar, foi lá que eu aprendi toda essa economia do livro, né? Então, quando eu entrei mas eu sempre quis voltar para a universidade, né, para fazer pós-graduação, etc. e tal, e consegui voltar para a universidade apenas em 82, sob orientação da professora Maria Silva de Carvalho Franco, que me aceitou para fazer a pós-graduação, e onde eu comecei o trabalho, na verdade, com um tema muito ligado à filosofia, porque na época eu queria, de fato, trabalhar com filosofia estrito sensu, e eu estava trabalhando com o conceito exatamente de liberdade e democracia dentro do século XX, do início do século XX, e as repercussões principalmente desses conceitos de liberdade e democracia na política, né, e nas organizações políticas. E aí, bom, tinha toda uma bibliografia a ser trabalhada, etc, etc. E acabei, a partir dessa pesquisa, ainda no mestrado, eu acabei me enveredando, por sugestão da própria professora Maria Silva, em buscar como que essas possibilidades de liberdade e democracia nas organizações políticas se refletia em alguma organização brasileira, e naquele período que eu queria estudar, que é exatamente o final dos anos 10 e a década de 1920, que eu continuo achando que foi uma grande década de grandes transformações, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? Aliás, não sou eu, tenho opiniões muito mais ilustres do que eu, que dizem exatamente o mundo que começa, o século que começa nos anos 20, né? Então, eu comecei a trabalhar com isso, cheguei a Mário Pedrosa, cheguei às organizações pré-trotskistas da esquerda, né, que trabalhavam com isso, em contraposição ao recém-criado Partido Comunista Brasileiro e a recém-exitosa Revolução Russa de 1918, né? Então, tudo isso me levou a estudar fortemente aquele período, os libertários daquele período, aqueles que pensavam a militância política dentro do Partido Comunista, mas pensando a questão das liberdades e da democracia. Então, isso tudo me levou a Mário Pedrosa, em um estudo bastante profundo que eu fiz naquele momento. Tanto é que no exame de qualificação para o mestrado, a banca me catapultou diretamente para o doutorado, por tanto material inédito e de pesquisa original que eu tinha feito. Eu fui para o doutorado direto, me custou mais 3 anos, porque eu estava prestes a defender o mestrado, mas aí me catapultaram para o doutorado, eu fiz mais 3 anos e acabei defendendo em 1971 a tese, que resultou nesse livro que chama Solidão Revolucionária, Mário Pedrosa e as Origens do Trotskismo no Brasil, né? Agora, ao mesmo tempo que isso foi uma pesquisa interessante, esse livro rendeu muitíssimo, vai ser reeditado agora pela Martins Fontes, deve sair até o final do ano, pela Martins Fontes. Ele se tornou uma referência mesmo na área historiográfica e também na reflexão política naquele período e da importância dessa geração, né, que foi uma geração de muitos sábios, né, nesse período. A geração que acabou formando a geração de Antônio Cândido, por exemplo, né, nas artes e mesmo na política. Antônio Cândido tem uma grande reverência. Mário Pedrosa, Lívio Xavier,
na sua formação política nesse sentido. Então, foi um livro uma pesquisa muito interessante, mas que foi, ao mesmo tempo, na minha volta à filosofia, né, dentro da universidade, me tirou um pouco, né, de uma filosofia estrito sensu, né, uma reflexão filosófica estrito sensu. E a Unesp acabou me retirando de uma vez, né? Me retirando de uma vez da pesquisa filosófica, porque ao encarar a responsabilidade de uma universidade que estava muito recente naquele período, né? A Unesp é de 1976, eu entrei em 84. A universidade me chamou para ajudar no projeto da editora em 1988. E um projeto que era inexistente. E dentro de um projeto de editora universitária que também se tornou inexistente no país, era inexistente no país, né? Como o professor João Alexandre, quando assumiu a USP, a editora da USP em 1990, ele disse que a USP não era uma editora, era uma coeditora, né? E isso era o retrato de praticamente todas as editoras do Brasil. Então, eu tive a incumbência de criar um projeto inédito para a Unesp, né? E, junto com o Marco Aurélio Nogueira, outros amigos, nós fizemos, de fato, um projeto pioneiro para a editora universitária no Brasil. E esse projeto pioneiro foi um projeto que até hoje é um projeto paradigmático, né, para as editoras universitárias, não apenas no Brasil, mas também para a América Latina. Agora, isso, não, como você bem sabe, não sai do nada, né? A gente senta num canto, toma uma cerveja e pensa sobre isso, né? Isso demandou muita pesquisa, demandou muita leitura, viagens que eu fiz à Universidade de Cambridge, à Universidade de Oxford, que eram os parâmetros mais internacionais mais interessantes, panorama da Universidade Latino-Americana também. Então, isso me jogou para a pesquisa, uma pesquisa acadêmica muito voltada para a edição universitária, para a edição de maneira geral. Daí, dessa experiência, o poder público também me chamou para a questão das bibliotecas, né? E principalmente aqui em São Paulo, na direção-geral da Biblioteca Mário de Andrade, que eu peguei no seu pior momento. A biblioteca sofria inundações quase semanais, risco de incêndio, não tinha visitantes de jeito nenhum, e na época, na gestão da prefeita Marta Suplicy e do secretário de Cultura, na época também, o professor Marco Aurélio Garcia, me chamou também para mergulhar nesse projeto. Eu mergulhei nesse projeto, continuei na editora da Unesp, ao mesmo tempo dividi o meu tempo entre a Biblioteca Mário de Andrade e a editora. Interagi bastante com as teorias da biblioteconomia contemporânea, acabei entrando numa outra pesquisa, e depois foi o Plano Nacional do Livro e Leitura, né, que me tomou todo o espaço. Então, eu sou literalmente um professor universitário, um pesquisador que entrou dentro daquela música lá, Deixa a Vida Me Levar, né? Eu fui batendo aqui e ali, nunca perdi, obviamente, o que a filosofia sempre me ensinou como pesquisador, com o rigor da pesquisa, o rigor do trabalho de pesquisador. Sempre pautei as minhas ações como gestor público a partir desse conhecimento gerado. E como me disse um velho amigo da filosofia, esse sim, filósofo da Unesp, o José Luiz Reis de Andrade, ele disse: não brigue com o seu destino, né? Tente colocá-lo dentro da filosofia e não a filosofia dentro dele. Então, vamos lá. É nisso que estamos. Tá certo, Castilho. Eu queria agradecer muito a sua presença, foi ótima a contribuição aqui. É muito importante esse trabalho, né, da biblioteconomia também, tá junto com a filosofia, com a produção acadêmica, no diálogo com a sociedade, né, é fundamental. Se você quiser dizer alguma última coisa aí para a gente encerrar o papo. Não, apenas te agradecer, Caio, essa oportunidade de também fazer esse depoimento para você, e espero que realmente te auxilie e contribua, né, nesse grande arquivo que, mais uma vez, se parabenizo, você está fazendo nesses tempos de pandemia, né? Que saímos todos bem disso e com o Brasil renovado. Sim, e que a gente possa se fortalecer dessas conversas também, né? Sim.
sim. Ficamos aguardando também a publicação da nova edição do livro, né, para circular. Perfeito. Ótimo, perfeito. Muito bom. Beleza? Então Um é abraço isso. para vocês todos, então. Abração, Castilho. Até mais. Boa noite.